Fortalecidos na adversidade, a mensagem de primeira carta, das duas cartas do apóstolo Pedro que temos nas Escrituras. Estamos olhando, sendo abençoados pela primeira, que trata sobre isso, fortalecimento para na nossa adversidade. Carta escrita no primeiro século pelo apóstolo Pedro aos cristãos que sofriam a opressão e até perseguição por causa da sua fé cristã deles. Hoje vamos focar em 1 Pedro capítulo 3, começando com o verso 13, vamos até o verso 17, 1 Pedro 3, 13 a 17. Vamos ouvir a palavra neste texto, mas antes vamos lembrar o verso que temos apontado como verso chave para a mensagem desta carta, 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7, vamos dizê-lo juntos então. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Agora o nosso texto para esta noite, a palavra de Deus vem ao encontro do seu coração, que cada coração aqui possa estar aberto, cada mente alerta, e o Senhor e a palavra dele possa fazer uma obra em cada vida aqui. Ouça a palavra, diz assim, 1 Pedro 3, 13 a 17: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Pedro. E você talvez notou que mais uma vez o apóstolo Pedro aqui cita o profeta Isaías, como já fez em outras partes que lemos desta carta. No capítulo 14, ali você tem entre aspas, não temam aquilo que eles temem. Ele está tomando um texto do profeta Isaías, que viveu por volta de sete séculos antes, então, de Pedro. E quando ele continua no verso 15, antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, também ele está lançando mão do texto de Pedro e fazendo uma modificação para aplicar a Jesus Cristo, Deus conosco, a vinda então a este mundo. Em Isaías, ele cita Isaías do capítulo 8, em Isaías capítulo 8, verso 12 e 13 é dito assim: não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer. Mas vamos ler 1 Pedro no capítulo 3 mais uma vez, para que a palavra de Deus finque raízes no coração de todos nós aqui. Diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência,
de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Esta é a palavra do Senhor. Martin Luther King Jr. foi um personagem que marcou a história dos Estados Unidos há poucas décadas. Você já deve ter ouvido falar o nome dele. Ele era um pastor de igreja batista. Ele foi pastor da igreja batista da Avenida Dexter, onde o pai dele também tinha sido pastor, isso lá na cidade de Montgomery, no estado do Alabama. Foi assassinado em 1968, esse pastor Luther King, na cidade de Memphis. Ele tornou-se conhecido por causa do movimento que ele liderou para corrigir injustiças que haviam se estabelecido ali na nação americana em relação às pessoas negras, descendentes, então, no passado, dos que foram trazidos como escravos. Mas haviam algumas leis injustas e há muitas práticas injustas na sociedade, de segregação, e ele e outros então se levantam. Ele é o líder principal. Não concordamos com tudo que ele falou, mas ele marcou época daquela nação e fez muito bem também, inspirado pelas verdades do Evangelho. Há até um feriado em homenagem a ele no calendário norte-americano. Mas uma vez ele pregou um sermão durante esse tempo de luta, e foi muito difícil essa luta, porque havia resistência da sociedade, ou de uma parte da sociedade, particularmente no sul dos Estados Unidos, em relação a essa mudança e que ele buscava realizar e tornar as coisas mais justas. Então, durante esse tempo de luta, num dado domingo, ele pregando a sua igreja, num sermão, ele disse o seguinte: eu ainda creio que comprometer-se com a verdade de Deus é o que há de mais elevado no mundo. O propósito da vida não é ser feliz, nem alcançar prazer, ou evitar a dor, mas fazer a vontade de Deus, seja o que for. Você ouviu as palavras do pastor Luther King, que acabou assassinado por causa do que ele procurava trazer, conforme ele entendia ser a vontade de Deus, em termos de uma coisa mais justa na sociedade? Eu ainda creio, diz ele, que comprometer-se com a verdade de Deus é o que há de mais elevado no mundo. É assim para você também, na sua mente, no seu coração? Comprometer-se com a verdade de Deus é o que há de mais elevado no mundo. E mais, ele diz, o propósito da vida não é ser feliz. Diferente de tudo que dizem aí fora, diferente do que você talvez ao ouvir, se for a maior parte dos terapeutas, tem que buscar a sua felicidade. O pastor Luther King, aquele que fez diferença no mundo, inspirado pelo Evangelho, é aquele que diz, o propósito da vida não é ser feliz. E ele acrescenta, nem alcançar prazer, ou evitar a dor. Ele não está dizendo que não se pode ter prazer, que o prazer não é bom, que não se possa ser feliz, experimentar mais felicidade. Ele também não está dizendo que não procuramos evitar a dor, mas está dizendo que esses não são o propósito da vida, o que deve nos governar. Ele diz, mas fazer a vontade de Deus, seja o que for. Comprometer-se com a verdade de Deus é o que há de mais elevado no mundo. Muito bem, o tempo passa na sua luta. Ele foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, na cidade de Memphis. Havia ido para lá para liderar uma ação ali do movimento dele. Ele vai para uma sacada do hotel onde ele estava hospedado, e já havia um atirador posto em outro prédio, esperando o momento certo, e quando ele sai na sacada, ele é atingido e tomba morto ali no dia 4 de abril. Mas no dia 3 de abril, no dia antes de 1968, ele proferiu um sermão intitulado O Topo da Montanha.
Ele não sabia que ia falecer, ia morrer no outro dia. Ele sabia sim que o embate estava difícil e as pressões eram grandes, a oposição era muito forte. Mas ele fala o que na véspera da sua morte, nesse sermão, topo da montanha? Ele diz o seguinte: nós temos alguns dias difíceis à frente, mas isso não importa para mim, porque eu estive no topo da montanha, de lá eu olhei e vi a terra prometida. Como todo mundo deseja, eu também gostaria de viver uma vida longa. Longevidade tem seu lugar, porém eu não estou preocupado com isso agora. Eu apenas quero fazer a vontade de Deus. Estou feliz nesta noite, não estou preocupado com nada, eu não estou temendo nenhum homem. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. E no dia seguinte assassinado. Permanecer pelas verdades do Senhor, naquilo que nós entendemos, podem trazer momentos difíceis, momentos complicados. É o caso deste pastor, e mais especificamente é o caso daqueles que tombaram pela fé cristã recentemente no nosso mundo e tantos através da história. Muitas vezes, ficar com Deus, o Evangelho de Cristo, pode exigir muito do cristão, muito. De forma frontal pode vir a perseguição, a dor e o sofrimento. E aí então nós vamos ter que definir o que é o mais elevado para nós. É buscar o nosso conforto, a nossa felicidade, não sofrer, ou é a verdade de Deus? Isto está colocado diante de todos nós nesta noite, como é colocado diante de todos os cristãos através da história do cristianismo. Mas nem sempre nós enfrentamos uma oposição frontal de uma dor terrível. Muitas vezes é sutil. Tive um emprego quando eu estava atuando no mercado aí, no ambiente secular. Tive uma vez nos meus empregos, num deles, uma situação um pouco complicada. Algumas pessoas ali não se sentiam confortáveis com a minha presença pelo simples fato que eu era um crente. Isto era óbvio. E aquilo trazia um desconforto. Cada dia do trabalho, do relacionamento, em oração e habilidade, eu tinha que navegar muitas vezes com cuidado naquele ambiente profissional. E talvez alguém aqui nesta noite se levantaria e diria: eu também conheço essa experiência. Muitas vezes não vão acabar com as nossas vidas, mas vem a nós esses momentos, experiências desafiadoras. Um parente meu, com uma filha por volta dos 6 anos ali de idade, teve a seguinte experiência. Um dia a filha volta para casa depois da escola e começa a contar do que se passa ali, como as crianças fazem, e ela inclusive contou, narrou que 2 coleguinhas dela naquela idade estavam se tocando intimamente. Os pais, então, esses parentes meus, procuraram a direção da escola, foram encaminhados à coordenadora e explicaram o problema e ouviram da coordenadora colocações da seguinte natureza: o que essas 2 menininhas estão fazendo não é um problema para nós, isto é normal, natural, elas estão se descobrindo, inclusive sobre o que elas vão ser no futuro. Isso faz parte desta formação delas. E ali então tudo embutido, a questão do gênero que nós conhecemos, eu creio muito bem. E o discurso foi por aí. E concluiu o discurso da coordenadora dizendo que eles não iriam mudar nada, nem intervir nisso nada, que isso era perfeitamente normal. E finalmente a conclusão termina como que com palavras bem colocadas, dizendo a esses parentes meus que eles, não usou essas palavras, mas esta ideia, que eles eram um tipo de dinossauros, que eles estavam fora dos tempos. Isso tudo era muito normal, é desses tempos que vivemos, etc. De onde vocês estão vindo? Que cabeça vocês têm?
finalmente tiveram que retirar a filha da escola e procurar uma outra. Na minha juventude, no nosso movimento de jovens da igreja, aconteceu a conversão de um jovem também, um rapaz da minha idade, nos tornamos amigos. E ele tem essa experiência de conversão por volta dos seus 18, 19 anos de idade. Vinha de uma família desregada e ele tinha uma vida também bem mundana. Era alguém dado a todas as baladas, chegavam de madrugada sempre em casa, embriagado. O pai dele, um homem também ímpio, mundano, não se importava com isso, mas havia dissensões porque já era parte da vivência familiar ali, uma casa sem a presença do Senhor. E o pai nunca se opôs ao estilo de vida dele, mas ele se converte, abandona todo aquele estilo de vida. Deus faz uma obra nova na vida dele para viver uma vida edificante agora em Cristo. E quando o pai percebe, fica sabendo da conversão dele e desta mudança, e ele inclusive não chega mais de madrugada e muito menos bêbado, o pai o expulsa de casa. Aqui não tem lugar para você. Se agora você vai ser assim, se você vai se professar ser crente em Cristo Jesus, pega a sua mala e procura outro lugar. Enfim, poderíamos continuar aí falando. Através dos séculos, muitos então sofreram, pagaram com a vida. E aqui Pedro escreve no primeiro século a cristãos que estão sofrendo a opressão da cultura, da sociedade, que estranha a proposta das Escrituras Sagradas, do Evangelho de Jesus Cristo. E então eles precisam ser fortalecidos, como eu e você precisamos ser, se nós vamos viver a vida cristã neste mundo. E eu entendo, não estou sendo profeta, mas analisando os tempos, as ideias, entendo que os crentes vão ter mais e mais dificuldades para viver a sua fé cristã diante da sociedade e da cultura. A sociedade e a cultura, elas vão se tornar mais e mais antagônicas à fé cristã. A carta de Pedro, então, era relevante, importantíssimo para aqueles irmãos no passado e é para nós hoje também. E esse texto em particular, muito relevante. Aliás, agora daqui para frente ele começa a entrar realmente naquilo, a razão que era da escrita dele, a fortalecer no meio da oposição, do sofrimento que eles passavam. Mas é bom lembrarmos alguns aspectos, algumas verdades sobre a relação do crente com a oposição e até o sofrimento, para que entendamos bem. A fé, como diz o pastor Martin Luther King no seu posicionamento, a fé não é sobre pragmatismo, isto é, a viver com Cristo não é sobre, então, viver-se aquilo que dá certo, que vai ficar, a nossa vida vai se tornar uma experiência onde tudo nos é conveniente e todos os confortos que nós queremos vêm a nós. Como é anunciado nesse evangelho de consumo aí fora. Não é verdade, basta ouvir o que Pedro diz aqui naquilo que nós lemos. A fé cristã, seguir a Jesus Cristo, não é sobre aquilo que dá certo para mim como eu quero. A fé em Jesus Cristo e viver com Ele é sobre a verdade. O que é a verdade? Disse o pastor Luther King que a verdade de Deus é o que há de mais elevado no mundo, e aí seja o que for, é o que interessa. Com conforto, sem conforto, dando tudo certo, não dando certo, a verdade de Deus é o principal. Então, sofrimento e oposição devem ser enfrentados e até esperados pelos cristãos. E não devemos ficar surpresos que seguir a Cristo, ficar com Cristo, nos traga transtornos, dificuldades em momentos desagradáveis. Podemos viver ótimos momentos também, mas não vamos ficar surpresos se momentos difíceis vierem. O cristão não é alguém que deseja sofrer, por outro lado. Nós não somos masoquistas, nós amamos sofrer. Não é verdade, nós procuramos não sofrer. É o que Pedro também coloca aqui
Não há nenhuma ambição nossa pelo sofrimento, ainda que ele pode ser esperado e devemos estar prontos a enfrentá-los. E mais, o cristão também não precisa sofrer. Nós não somos levados à salvação em Cristo, ao encontro com Deus, pelo sofrimento. Não é o nosso mediador. O sofrimento pode ser um provocador, aquilo que nos dá o bom senso de buscarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Sim, isso acontece muito, mas não é pelo sofrimento que nós chegamos a Deus. Ele não é o mediador, Cristo é o nosso mediador. E alguns, sem sofrimento, chegam a Deus através de Jesus Cristo. Então, não é verdade que nós sofrendo, nós vamos chegar mais perto de Deus naturalmente. O sofrimento pode nos levar para perto de Deus, mais perto de Deus. A maior parte das vezes nos leva, mas não é que a vida cristã precisa do sofrimento. E mais, vamos lembrar que a fé em Cristo, o Evangelho, é uma questão de fidelidade à verdade. Não fidelidade às nossas conveniências, desejos, que nós queremos que Deus faça, que tudo vá bem, dê certo. Não, é a fidelidade à verdade. Porque nossas conveniências, gostos que nós queremos, muito bem se tivermos, mas tudo isso vai passar. O que permanece para sempre é a verdade, Deus em Cristo. A questão é a fidelidade à verdade, isto que é a vida cristã. A vida cristã, então, é governada, minha fidelidade à vida cristã é governada pela verdade e não pelo conforto. Bem, aí está a carta de Pedro, o texto que nós lemos, e escrevendo então a esses cristãos, escrevendo a nós, sobre a oposição que vem ao crente em Cristo Jesus e às vezes sofrimento por causa da sua fé. O que fazer? O apóstolo Pedro nos diz que a oposição precisa ser administrada. A oposição administrada. Administre a oposição, aprenda, ouça a palavra e coloque isso no seu coração, na sua mente. Aguarde, espere, não se surpreenda quando a oposição chegar e até sofrimento às vezes, mas saiba ser guiado pela palavra, saiba então administrar a oposição. Onde tudo começa? Na boa administração da oposição para o crente. O crente diante da oposição, por onde ele começa a sua boa administração? Como que ele administra o seu coração em relação à oposição ou sofrimento? O primeiro ponto, a primeira questão na administração é o temor. Temor. A questão é o que é ou a que você teme no seu coração. Porque aquilo que você primeiro temer no seu coração é o que vai governar, controlar a sua vida, os seus atos e os seus posicionamentos. O que é que você teme? Então, é preciso definir dentro de você claramente a quem você teme ou a que você teme. Defina o seu temor, tenha isso de forma muito lúcida. O meu temor é dado a quem? É diante de quem? Diz ele aqui, citando Isaías, não temam aquilo que eles temem. Ele está citando o profeta Isaías lá no século 8 antes de Cristo, então antes do apóstolo Pedro escrever isso aqui. O profeta Isaías, que viu a vinda de Cristo de forma tão clara. Mas enfim, Isaías está vivendo lá em Israel, aliás, num reino dividido, Israel norte e sul, Judá e Israel, e os dois grupos, os dois reinos que compunham então o povo de Deus, dividido em dois reinos agora, não estavam andando bem na presença do Senhor. E naqueles dias de Isaías, o império vizinho poderoso era o império dos assírios. Depois vai surgir o império babilônico, o império dos assírios vai cair, mas nesses dias é o império dos assírios. Os assírios conquistavam e conquistavam com força e eram terríveis, cruéis, muito cruéis das conquistas. E então ali está o povo de Deus temendo. E aí vem a instrução do Senhor ao profeta Isaías. Isaías diz ao povo: não temam aquilo que eles temem. Lá estavam então, dentro do povo de Israel, aqueles que estavam incrédulos e cheios do temor.
E Isaías apela a alguns corações: não temam o que eles temem. Não temam o que eles temem. O povo de Israel ali, então, estava a ouvir as palavras de Isaías, sendo colocado diante de duas alternativas. Vamos temer os homens, isto é, tememos os assírios, o que eles podem fazer conosco, e estamos apavorados, e se possível até vamos buscar então fugir, ou então negar o que precisamos negar para que eles não nos façam mal. Bem, essa é uma opção, temer a homens, coisas. Mas aqui, Isaías coloca para o povo: vocês deveriam, na verdade, não temer a homens, seres humanos, nem mesmo a um império poderoso, mas deveriam sim temer a Deus sobre todas as coisas. E agora Pedro vai dizer isto também para os cristãos dentro do Império Romano, sofrendo a opressão da cultura, da sociedade. Diz ele a eles: não temam os que os incrédulos temem. E diz isto a nós hoje, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus coloca-nos diante de duas possibilidades: vamos temer a coisas, aos seres humanos, ou vamos temer ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, a quem realmente você teme? A quem você realmente teme? O convite é para você administrar a oposição, é resolver no seu coração temer ao Senhor. Esta é o convite e a exortação sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Diz o pastor Luther King muito bem: não há nada mais elevado do que se comprometer com a verdade de Deus. Que realmente Deus seja aquele a quem você teme sobre todas as coisas, sejam pessoas, situações, o temor a Deus. Mas agora, como é que nós tememos a Deus? De que forma? É interessante, é relevante vermos o que Pedro diz aqui no verso 15. Se no verso 14, citando Isaías, ele diz: não temam aquilo que eles temem, ele continua parafraseando Isaías, dizendo: santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações, diz ele no verso 15. É parte, vai junto com não temam aquilo que eles temem. Antes, diz ele. Uma preposição, uma conjunção ao contrário, faz uma ideia contrária: santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. O que é santificar a Cristo? O que é santificar? É declarar Cristo como santo. E aí precisamos entender a palavra santo. Santo quer dizer separado, distinto. E quando nós aplicamos a Deus, Deus é santo, isto é, Ele é aquele que é totalmente outro, distinto da nossa realidade, especialmente a nossa pecaminosidade, o nosso erro, nossa vida de fracasso moral. Deus é santo. E ele diz então que devemos fazer isso com Cristo, como Senhor, Ele ser santificado em nossos corações, temer a Deus em Cristo, então tê-lo em nossos corações como aquele que é sublime, exaltado sobre todas as coisas e acima de todos nós, de seres humanos, circunstâncias. É preciso que isso aconteça em mim e em você. E aí ele diz: em seus corações. Não é uma questão de uma fachada exterior, mas no centro do seu ser, nos seus corações, o centro do seu ser, ali Cristo seja o primeiro, o mais exaltado, aquele que é mais o sublime, mais glorioso, aquele que realmente é para sempre e não é alguém que pertence aqui às nossas finitudes, fracassos e caminhos errados dos seres humanos, inclusive aqueles que nos trazem desconforto por causa da fé. Santifiquem a Cristo nos seus corações como Senhor. Agora preste atenção nisto aqui. Ele está citando o profeta Isaías. O profeta Isaías diz o que literalmente lá no capítulo 8 de Isaías, verso 13, que ele está citando. Depois de dizer no verso 12 do capítulo 8, Isaías: não temam aquilo que eles temem. No verso 13, o profeta Isaías vai dizer: o Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. E aqui a palavra Senhor em Isaías é a tradução para a palavra Yahvé,
Isto é o nome de Deus, o Deus Criador e o Deus que forma Israel e entra em aliança e pacto com este povo que ele forma, para nos dar em Jesus Cristo a aliança e o pacto final através de Israel. Então é o Deus Criador, é o Deus Supremo. Mas quando o apóstolo Pedro cita este verso de Isaías, o que ele faz? Onde está em Isaías o nome de Deus? Ele coloca Cristo e Cristo como Senhor. Santifique a Cristo como Senhor em seus corações. Você percebe quem é Cristo? Você percebe o que as Escrituras falam de Cristo? Ele não é mais um guru, mais um fundador de religião. Ele não é nem mesmo um profeta enviado por Deus apenas. Uma criatura, um anjo. Não. Pedro coloca Cristo no lugar de Deus no texto. Cristo é Deus conosco. E nós temos o mistério da Trindade aí, que a Bíblia nos revela em tantas formas. Enfim, Cristo precisa ser santificado em nossos corações como Senhor, como Deus. E note a palavra Senhor agora em Pedro, escrevendo no grego o equivalente ao latim César, naqueles dias. E o que era César? É o imperador em Roma. E agora Pedro diz que quem é realmente o César do nosso coração não é aquele que está em Roma, não é a ideologia que está dominando a sociedade, não é o governo nem Nações Unidas. O Senhor é Jesus Cristo, Ele precisa ser o Senhor no seu coração. Santifique Cristo como Senhor em seu coração. Então, é preciso definir o seu temor. Quem você teme? Que Deus em Cristo seja o primeiro em seu coração, seja realmente o santo, é aquele para quem você olha e teme, porque o resto é apenas coisa pequena. Defina o seu temor. E isto vai dar a você a força, a direção e a lucidez diante da oposição. Administre a oposição, definindo o seu temor. A quem você teme? Eis a pergunta. A quem você teme? O pastor Martin Luther King disse o quê? Não temo coisa alguma, nem homem nenhum. E foi para o desconforto e o sacrifício, porque temia Deus, aquele que é e é eternamente, é santo. Defina quem você teme. Patrão, amigo, turma, professor, vizinho, parente. A quem você teme? Tema o Senhor. Santifique a Cristo em seus corações como Senhor. Definir o temor. E então também você precisa usar a retidão como sua defesa. O apóstolo Pedro aponta esse caminho diante da oposição, administrando o que fazer, como reagir. Defenda-se com a retidão. Quantos crentes, infelizmente, são conhecidos pela falta de retidão nas suas vidas, não é verdade? Aliás, a sociedade nossa, uma boa parcela dela está cansada com essa conversa de evangélico e cristão, porque eles estão observando e têm observado mais e mais aqueles que professam isso e não vivem isso de forma coerente. Estão cansados não somente daqueles que professam a fé, como já estão cansados até muito dessa questão de igreja. Igrejas que na sua coletividade não vivem a retidão do Senhor nas suas práticas e posturas. Meu irmão, minha irmã, que eu e você e esta igreja possa sempre viver na retidão diante de Deus. Que a minha vida e a sua seja manifesta assim ao mundo, e essa igreja também assim se manifeste ao mundo. Mas enfim, o apóstolo Pedro vai dizer aqui, ele começa com uma pergunta: quem há de maltratá-los se vocês praticarem o bem?
E ele está lançando mão aqui de uma estratégia que ele já mencionou lá no capítulo 2. O que ele disse lá no capítulo 2, verso 12? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Isto é, quando um dia finalmente eles chegarem ao conhecimento da salvação em Cristo, vão lembrar do seu testemunho, que foi uma das coisas que Deus usou, a sua vida reta, o seu comportamento de obediência a Deus, e eles vão glorificar a Deus pelo seu testemunho, que foi um dos meios que o Senhor usou. Então, Pedro sempre fala do bom testemunho como uma estratégia diante da oposição. Uma estratégia. Como é que eu reajo à oposição, aqueles que se opõem à minha fé? Como é que eu reajo? Eu reajo de igual, eu vou me opor a eles. Não, demonstra a eles o que é viver com Cristo. Que eles vejam na prática isso na sua vida. Como você dirige no trânsito, como você fala com as pessoas, como você trata com dinheiro, os colegas de trabalho, os colegas de escola, os amigos, no meio da família. Como é que você testemunha de Cristo com vida lá? É isso que ele está falando. Então, por isso que ele pergunta quem é o de maltratá-los se vocês praticarem o bem. Ele está levantando aqui a questão que, na maior parte das vezes, se nós realmente vivemos uma vida coerente do Senhor e formos retos no nosso comportamento em Cristo, o mundo vai nos deixar quietos, em termos de nos importunarmos. E ele continua no verso 13: todavia, se sofrerem por praticarem a justiça, vocês são felizes. Todavia, se sofrerem. E esse se aí é um condicional, na forma da gramática, é um condicional que fala de uma probabilidade muito remota de acontecer. Isto é, se nós vivemos num mundo avesso a Deus, que então anda pelos seus caminhos tortos, mas nós, de forma coerente, formos fiéis ao Senhor, a possibilidade deles então nos causarem mal haverá de se tornar mais e mais remota. Mas acima de tudo, naquilo que eles nos caluniam, nós precisamos neutralizá-los através do bom testemunho. Diz ele no verso 16: conservem boa consciência, isto é, ter a consciência clara e limpa de que estou fazendo o que é correto. Conserve a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Como é que eu tapo a boca daquele que me calunia como crente? Eu tapo oferecendo uma vida cristã reta de obediência ao Senhor. É dessa forma. Então, defenda-se com a retidão. O que fazer diante da oposição, da calúnia inclusive, das acusações? Mostre uma vida em Cristo Jesus, em suas palavras e em seus atos. É assim. Administre a oposição. Tema o Senhor sobre todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, e seja fiel no seu testemunho, defendendo-se com retidão. E fique atento, porque aqui e ali aparece a oportunidade de você ir além de somente mostrar o bom comportamento, o comportamento reto diante do Senhor. Aqui e ali surge a oportunidade de você expressar a fé, apresentar o que você crê, o Evangelho, a palavra de Deus. Então, administre a oposição, aproveite o questionamento. Neste mesmo capítulo, versos 1 e 2, ele fala da questão familiar, do matrimônio, na situação onde a esposa se converteu, é cristã, segue a Cristo, e o marido não. Isso traz ali dentro de casa uma situação desafiadora para a esposa crente. O marido continua sendo o que ele sempre foi, e a esposa se foi transformada em Cristo. O que fazer? Bem, Pedro instrui ali nos versos 1 e 2 desse capítulo 3, que não havendo oportunidade dela falar, expressar a fé,
Que ela então faça o quê? Viva de uma forma, se comporte de uma forma que sem palavras o esposo seja trazido para a fé em Cristo Jesus. Então, essas situações, quando nós podemos apenas oferecer nosso testemunho de vida. Mas há momentos quando há abertura. Oportunidade surge na conversa, no relacionamento, para falarmos da nossa fé. E aqui então ele está abordando esta situação no verso 15, quando ele diz: estejam preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam preparados para responder. O que é preparados para responder àqueles que pedirem? Isto é, você deve estar preparado para oferecer o que ele chama então aqui de apologia, uma defesa. E esse termo era usado para aquilo que acontece num tribunal, no fórum, quando o advogado atua defendendo o seu cliente, apresenta a defesa. Como também quando nos encontros informais alguém apresentava a defesa de uma posição, de uma ideia, e ele diz a mesma coisa: vocês devem estar preparados para apresentar a sua defesa. Você está preparado? Você está preparado? Se alguém questionar, quando houver abertura nos relacionamentos, Deus permitir uma janela ali, surge um assunto que dá abertura, uma situação, ou alguém diretamente pergunta, como Pedro diz aqui, aqueles que pedirem, talvez aqueles que se opunham à fé. Você se diz crente, que negócio é esse de Cristo e Evangelho que você crê? Qual é o sentido desse negócio? Talvez até já num sentido de, numa forma de reprovar. Se isso acontece, o que você vai dizer? Você está preparado, meu irmão, minha irmã, jovem e adulto? Nossa igreja luta para preparar as pessoas. Nós não criamos apenas aqui comoções emocionais para as pessoas saírem para a vida aí a semana achando que é isso a vida cristã. Nós falamos de ser calcado nas verdades do Evangelho e não nas nossas emoções, experiências emocionais. Nós somos a igreja da palavra. E nós procuramos trabalhar muito o ministério do ensino em tantas formas. Nós temos uma biblioteca aqui embaixo que você pode usar gratuitamente, você que é membro. Ali há livros para todos os assuntos, eu creio que você tem na cabeça. Não há razão para você não estar preparado para responder a alguém que pedir a razão da sua esperança em Cristo Jesus. Todo aquele que é membro desta igreja passou por um curso onde o fundamento do Evangelho foi explicado muito bem. Todos nós deveríamos ser capazes de fazer a apresentação do Evangelho em 2, 3 minutos ou em 10 minutos, se o tempo permitir. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Qual é a razão da minha esperança nele? Qual é? Eu sei, e não tenha medo de falar, porque aqueles que perguntam não têm razão para eles mesmos. É verdade que talvez você diga: eu não sei, não saberia dizer, ou não sabia. Ninguém nasce sabendo. Ninguém. Você conhece alguém que sabe bastante qualquer assunto? Não nasceu assim. Ele se aplicou para saber, e assim também é na vida cristã. É preciso estudar, conhecer e ter capacidade de responder. E quando eu encontro a situação que pergunta e eu não sei responder, ótimo, ótimo. Você agora foi desafiado a crescer um pouco mais. Não se intimide, não faça disso derrotismo e muito menos não entre para a fuga, escapismo, a indiferença e fica para lá. Aí está algo que me perguntaram, eu não sabia, eu vou descobrir. A próxima vez, ou talvez eu procurar a pessoa, sabe, eu pensei melhor sobre aquilo, eu tenho algo para dizer. Pergunta é algo que nos desafia e nos leva ao crescimento. Bem, estar preparado para responder. E ele diz para dar a razão. E esse termo aí é o logos, isto é, algo que é coerente, concatenado. Algo que faz sentido. Eu sei dizer a razão das minhas esperanças de uma forma que é coerente, organizada e traz algo que significa
tem um significado para aquele que ouve. Enfim, aí está, aproveitar o questionamento, aproveitar as oportunidades de falar, e falar do quê? Da esperança que há em vocês. Há esperança no seu coração, meu irmão, minha irmã? Não estou falando da esperança que o mundo tem. Estou falando da verdadeira esperança que só se encontra em Cristo. O mundo vai de esperancinha em esperancinha. E esperancinhas fazem parte das nossas vidas, não é errado em si, mas elas não são a esperança, aquela que responde ao anseio mais profundo da vida. Somente em Cristo nós temos a esperança. O mundo não tem. E o mundo olha, pergunta: qual é a razão dessa esperança que você tem na sua vida? A do Evangelho. E você consegue responder, você está pronto para responder. Nós temos esperança é distinção, exclusividade do Evangelho de Jesus Cristo. Sabia disto? Nunca se esqueça disto. Quando nós perdemos um irmão, uma irmã em Cristo, um irmão, uma irmã em Cristo falece, nós fazemos um culto, onde nós choramos a saudade. Mas nós o fazemos cheios de esperança. Pega o sepultamento de qualquer arrogante que se opõe ao Evangelho, vá ver o funeral dele. Ali você tem o teste. Ali você tem o teste. A esperança somente em Jesus Cristo, aquele que foi à morte por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia, é Senhor da vida e da morte e vive eternamente, é a nossa ressurreição. É a verdade, é aquele que é para sempre, o resto não é a verdade. Há de passar, quem nos opõe há de passar. Quem se opôs a esses irmãos no passado aqui, o Império Romano, passou. Não sabemos quem é. Sabemos quem é o apóstolo Pedro que escreveu isto. Nós temos a esperança. Dê a sua razão da esperança. O mundo não a tem, mas faça dizer-lhe com mansidão. Com mansidão. Não fazemos de forma rude, não fazemos de forma arrogante. O mundo não precisa disto. Não é assim que nós falamos da esperança em Cristo. Com mansidão, sem rudeza, sem arrogância. E ele diz mais, com respeito. E aí respeito não é com relação à pessoa, mas temor de Deus. Aqui quando ele fala a respeito é a mesma palavra que ele coloca no verso 14, quando ele diz não temam que eles temem, ali temer. Então aqui também é o respeito, é a mesma palavra, phobos, de onde nós temos nossa palavra fobia, não é? Foi colocado aí esse medo descontrolado, mas a ideia original então é esse sentido do temor de Deus aqui. Nós não temos poder de mudar o opositor, o coração do descrente. Só Deus pode fazer isso. Nós apresentamos a fé de forma clara, estamos preparados, mas como instrumentos a serviço do Senhor, do Espírito Santo que há de atuar, que pode mudar corações. Fazemos debaixo do temor de Deus. Então, aproveite o questionamento, assim você administra a oposição. Você está administrando a oposição, meu irmão? Você está administrando a oposição, está se entregando, fugindo dela, se escondendo, se neutralizando? Não, defina o seu temor, não tema coisas e homens, mas tema ao Senhor, Jesus Cristo, Deus conosco. E mostre e defenda-se com retidão, e aproveite o questionamento, esteja preparado para dar a razão da sua esperança, e priorize sempre diante da oposição, diante da perseguição, priorize o ser o quê? Ser abençoado. Diz ele no verso 14, mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Você percebeu? Se vocês vierem a sofrer, vocês serão felizes. Estaria Pedro aqui apontando um masoquismo que eu mesmo aqui já disse nessa noite, que não é a proposta da vida cristã. Vou ficar feliz porque estou sofrendo? É importante entendermos a palavra feliz.
é uma palavra que talvez alguns já ouviram, Macários. Que termo é esse? É ser abençoado. E aí os tradutores lutam como colocar isso em outras línguas, e no português também, trazendo do grego. E às vezes algumas versões colocam a palavra felizes. Para entendermos melhor essa palavra aqui, felizes, vamos lembrar o seguinte: essa é a palavra que Jesus usa lá no Sermão do Monte, que começa com as chamadas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados, a mesma palavra. Algumas versões até começaram a traduzir felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça. Que termo é esse? Este termo quer dizer ser abençoado. E o que é ser abençoado? Em que sentido? É ser aprovado por Deus, estar debaixo da aprovação de Deus, é estar em paz com Deus em Cristo. E, consequentemente, então, ser abençoado é no meio das dificuldades deste mundo, que Jesus cita em todas as bem-aventuranças lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, mas no começo, ali no capítulo 5, em tudo isso, sofrimentos, dificuldades, então aprovado com Deus, paz com Deus, ter a certeza de ser um herdeiro do reino de Deus, do direito de estar no reino de Deus, o reino eterno do Senhor. Esta é a bênção, isto é ser abençoado. Neste mundo nós sofremos, os incrédulos sofrem. Se for uma questão de ser feliz, não sobra para ninguém. Felizes no sentido de sabermos que estamos em ordem com o Senhor e pertencemos ao seu reino. Essa é a questão. Mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes, isto é, vocês serão abençoados, estão na bênção do Senhor, porque estão fiéis ao Senhor em fazer a justiça mesmo diante da oposição e até do sofrimento. E Deus olha para vocês e diz: este é meu eternamente, pertence ao meu reino em Cristo. Esta a condição. Priorizar então o ser abençoado diante deste mundo cheio de sofrimentos para o crente e para quem não é crente. E o crente com seu sofrimento próprio e as oposições que sentem, o crente então, diferente do incrédulo, é alguém que sabe que é abençoado apesar de todos os desconfortos, particularmente em relação à sua fé. Desconfortos que vêm do mundo que não é abençoado, um mundo que não pertence ao reino de Deus, mas ao reino do mundo. E que é um reino então em guerra com o reino de Deus ao qual eu pertenço. Mas eu tenho paz, que eu pertenço ao reino vencedor, eterno, o reino da verdade, o que há de mais elevado, e não a esse reino do mundo que passa e passa rapidamente e é vazio. E no meu coração surja a prioridade de ser aquele que é abençoado, paz com Deus e pertencer ao reino quando eu enfrento oposição. Então lá está Jesus em Mateus capítulo 5, iniciando o sermão chamado do monte. E ele vai a todas as bem-aventuradas, abençoado é aquele que, abençoado é aquele que. E quando chega no verso 11, no capítulo 5 de Mateus, o que é que ele diz? O que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Ouça. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você nunca se esqueça, quando o mundo lhe incomodar e tornar o seu dia complicado, que você nunca se esqueça que em Cristo você é realmente abençoado.
e o Senhor Jesus Cristo seja sempre santificado no seu coração. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Que Deus fortaleça cada um de nós, fortaleça esta igreja, que sejamos dignos do nome do Senhor e o Senhor nos faça fortes para prevalecermos com Ele na fé diante de todos os embates que colocaram diante de nós, e todos nós sejamos achados vitoriosos no seu reino eterno. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.